Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem por aí. Eu sou a professora Débora e a matéria de hoje é a matéria de cargos, salários e benefícios. É a aula 2, a aula 1 já está lá no YouTube e a aula 2 dessa matéria é sobre plano de carreira. Eu recomendo esse conteúdo para o pessoal de graduação, é um conteúdo básico, robusto, mais básico de graduação, da matéria de cargos, salários, benefícios, também conhecida como remuneração e benefícios também. Tá bom? Para essa matéria, eu também usei o livro do professor Chavenato, que é um clássico, ele é excelente, com conteúdos bastante claros e bastante específicos também, detalhados sobre a matéria. Eu recomendo o livro que está aí abaixo, que é também esse material aqui, ok? Então, vamos para a nossa aula. Qual que é o conteúdo programático da aula 2? O que é carreira, plano de carreiras, necessidades organizacionais e individuais, trajetórias de carreira, o enfoque tradicional e de desenvolvimento, âncoras de carreira, papel do RH e algumas tendências. Bora para a aula. O que é carreira? Para quem me acompanha já há algum tempo, sabe que eu adoro falar sobre o tema de carreira, tem até um blog chamado dicasdecarreira.com, mas o objetivo desse conteúdo, nessa matéria, ele é bem específico. Então, primeiro que a gente não vai entrar no mérito sobre a carreira, aqui é gestão do colaborador, é gestão da empresa. Aqui, nesta matéria, a gente precisa entender que carreira é uma sequência de cargos ocupados que avançam de maneira gradual dentro de uma área específica que aumenta a complexidade de forma crescente e tem papéis relacionados. Então, para essa matéria de cargos e salários, a gente precisa entender que dentro de uma estrutura empresarial, a gente precisa criar cargos com salários que aumentem a sua complexidade dentro da estrutura, para que os nossos talentos possam mover de um cargo para outro cargo de forma crescente. É bem importante fazer um parênteses aqui sobre a questão que carreira, dentro de estruturas grandes, né, é muito mais fácil você criar cargos de nível 1, 2, 3, o júnior, o pleno, o sênior, mas tem estruturas que elas são mais horizontais, seja porque a empresa ela é menor, seja porque a própria empresa decide não ter tantos níveis entre uma estrutura e outra, isso faz com que a gente tenha que repensar o que é carreira dentro de cada organização. Então, aqui, como é uma matéria de graduação, é importante você se focar nisso. Débora, o que é carreira? É um avanço lógico de cargos que aumentam a complexidade ao longo do tempo dentro de uma área que tenha papéis relacionados, ok? Então, analista de folha de pagamento 1, analista de folha de pagamento 2, analista de folha de pagamento 3. Por exemplo, um analista contábil júnior, um analista contábil pleno, um analista contábil sênior, ok? Então, são exemplos do que é carreira, são sequências de cargos que aumentam a complexidade. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso mais adiante também. Existem vários conceitos de carreira que a gente pode falar, mas aqui eu queria me focar nestas características que a gente precisa para a nossa matéria. Dando continuidade aqui um pouquinho sobre plano de carreiras. Hoje a abordagem ela é uma abordagem muito mais moderna sobre o colaborador fazendo a gestão da carreira dele, a empresa ela é uma facilitadora do processo, e a empresa precisa ter uma estrutura aí de cargos e salários que permitam que o colaborador possa se ver a médio e longo prazo. É bem importante eu fazer um parênteses aqui sobre retenção. Então, hoje em dia a gente fala muito na área de recursos humanos sobre a palavra retenção. O que faz um colaborador ficar dentro da empresa? Principalmente num período pós-pandemia, os fatores, eles são um pouquinho diferentes do que a gente fala sobre o aspecto plano de carreira propriamente dito. Mas sim, a gente entende ainda que a questão de estrutura de cargos ou de desenvolvimento ou uma estrutura lógica de crescimento que o colaborador possa perceber, ainda está lá entre os cinco primeiros fatores que faz com que uma pessoa continue na sua organização, ok? Então, trazendo aqui para a gente olhar de uma maneira mais clássica, o que é um plano de carreira, para a gente definir um plano de carreira, a gente tem que ter um planejamento,
que um planejamento contém um progresso e um processo de metas. Então, para a gente falar sobre definição de metas de uma forma bastante bacana, a gente usa uma metodologia chamada SMART, S-M-A-R-T, SMART, que a gente pode até falar assim, nossa, uma metodologia literalmente esperta. Por quê? Porque ela define que o planejamento e a meta, ela tem que ser específica, mensurável, temporalmente definida e também atingível. Aqui eu estou sintetizando, tá? Trouxe 4 só dos fatores aí do SMART, mas você pode jogar no Google e ver um pouco mais sobre esse conteúdo. E mais adiante, quem sabe eu também gravo um vídeo sobre isso. Mas, basicamente, quando a gente fala sobre o processo de definir uma meta SMART, aliás, eu lembrei que tem já um vídeo no Dicas de Carreira sobre carreira, que eu explico a metodologia SMART mais no detalhe, se você quiser acessar lá. Mas, voltando a falar, então, sobre planejamento. Eu preciso definir, dentro da minha carreira, uma meta, uma posição futura. Eu posso falar, por exemplo, como uma estudante de gestão de RH, que em 10 anos eu quero ser uma gestora de recursos humanos dentro de uma área mais generalista. Então, eu estou sendo específica, gerência de recursos humanos, generalista, em 10 anos, a contar da data de hoje. Eu acho bastante factível, bastante razoável, 10 anos para você alcançar uma gerência, apesar que eu era bastante conservadora para falar 10 anos sobre gerências de RH, devido à complexidade que RH tem, o nível de impacto na sociedade, mas 10 anos dá para você amadurecer bem, para você alcançar uma posição gerencial dentro da área de RH. E aí que você fala assim, tá bom, Débora, e aí, o que isso significa? Significa que você vai ter que fazer uma sequência de cargos para chegar lá. Então, de repente, você começou como aprendiz, de repente, você começou como estagiário, aí você passou para assistente ou para analista, aí você passou para analista pleno, analista sênior, uma coordenação ou supervisão, e aí uma gerência de recursos humanos. Mas, Débora, eu preciso fazer uma sequência generalista? Não, de repente você começou como assistente de folha de pagamento, de repente você passou para analista de treinamento e desenvolvimento, de repente você passou para analista pleno de remuneração, de repente você passou para analista sênior de desenvolvimento organizacional, chegou numa coordenação de desenvolvimento organizacional e passou para uma gerência de recursos humanos generalista, que é o famoso business partner ou parceiro de negócios. Quando eu falei para vocês essa sequência, a gente tem aí o desenvolvimento implícito, ok? Por que implícito? Porque são cargos de diferentes complexidades. Vocês viram que eu falei assistente, analista, analista pleno, analista sênior, coordenação, supervisão, gerência. São cargos que aumentam a complexidade, que mexem com diferentes áreas, especialmente para que você se desenvolva, para que você seja generalista no futuro. Então, isso seria um plano de carreira, ok? Aqui eu estou trazendo um modelo bastante clássico, a gente não vai entrar aqui sobre outros planos, mas eu vou fazer uma palhinha muito rápida. Por exemplo, uma pessoa que começou como um analista de contas a pagar ou contas a receber, de repente passou para um analista pleno de controladoria, depois passou para um analista financeiro de estudos econômicos, passou para uma coordenação de planejamento financeiro e uma gerência financeira, por exemplo, de controladoria. São características bem diferentes, né, numa área financeira, que, de repente, este percurso de carreira que eu falei para vocês seria um percurso para alguém que tem aí um alto potencial e vai mudando de área dentro de uma família que é uma área maior, ok? Então, essa questão de planos de carreiras, a gente precisa ser bastante cuidadoso para falar, porque a gente tem que olhar a estrutura da nossa empresa, a gente tem que olhar para como o colaborador ele está desenvolvido, qual é a estrutura potencial de cargos e salários que a gente pode ter, de áreas que ele pode passar, para que a gente defina um plano de carreira junto ao colaborador. Quando isso não acontece, o colaborador ele acaba olhando para a carreira dele de alguma maneira, mas aí ele olha, né, para a empresa vizinha que pode propiciar isso para ele, ok? Então, aqui são alguns comentários que eu faço sobre essa parte da matéria.
Dando seguimento à matéria, aqui a gente fala um pouquinho sobre necessidade organizacional e necessidade individual. Por quê? Porque o nosso papel como RH consiste em gerar o equilíbrio entre o que o indivíduo precisa e a organização precisa. Eu costumo falar que quando essa balança ela pende para um lado ou para o outro, dá ruim. Então, nosso papel vai ser sempre ser um vigia, um guardião, né, um juiz, uma juíza ali para que garanta que a balança sempre esteja equilibrada. E a gente, como recursos humanos, a gente vai precisar ter um olhar bastante imparcial. Por quê? Porque se a gente se emocionar aqui, a gente pode se confundir em algumas análises. Então, vamos lá para as perguntas que o professor Chavenato trouxe ali no material, que eu acho sensacional e gera uma série de reflexões. Geram uma série de reflexões. Quais são as oportunidades que o colaborador ele vai olhar que pode fazer uso das potencialidades, dos pontos fortes que essa pessoa tem. Então, primeiro eu vou falar aqui do canto direito da tela, onde tem as necessidades individuais. Imagina que o colaborador estudou inglês, mas não precisa de inglês ali na organização. Essa pessoa ela pode se sentir frustrada mais adiante. De repente, a pessoa fez ali um curso de Power BI e a empresa nem sequer usa ainda Excel. Então, são pequenos detalhes aí que pode fazer com que o colaborador se desmotive de alguma forma. Quais são as necessidades que eu tenho no nível de crescimento profissional e pessoal? Então, existem algumas pessoas que elas querem uma carreira mais acelerada. Defina uma carreira acelerada, uma pessoa que fica 1 ano e meio em cada cargo no máximo. O que é uma carreira um pouco mais tradicional, um pouco mais cadenciada? 3 anos a 4 anos por cargo. O que é uma carreira que tem um nível aí de crescimento bastante mais conservador, 5 anos por cargo, né? Ou superior a 4 anos por cargo. Então, de repente, você está lá com uma pessoa que quer uma carreira super acelerada, mas a empresa ela não tem essa possibilidade, né? Ela não tem uma estrutura de cargos e salários que permita crescimento vertical. Essa pessoa ela começa ali a se frustrar com aquilo. Em contrapartida, pode ser que você tenha pessoas que elas falam assim, não, eu gosto do que eu faço, estou super feliz com o nível que eu estou, com o salário que eu ganho, só me deixa aqui. E aí, essas pessoas, elas se estão numa empresa que tem uma carreira muito acelerada, de repente, essas pessoas elas são preteridas em algumas avaliações. Por isso que a gente, como RH, precisa entender muito bem a cultura organizacional que a gente trabalha, para saber qual é a pecinha-chave que a gente vai trazer, como é que a gente vai cuidar. Dentro de estruturas maiores, a gente vai precisar de colaboradores com os diferentes perfis. A gente vai precisar de colaborador que tenha uma carreira mais acelerada, que vai fazer a transformação e que vai fazer com que os demais tenham uma curva de aprendizado, às vezes um pouco mais rápida, porque senão fica para trás. E a gente também vai precisar daquelas pessoas que segurem o negócio, que elas querem ficar onde elas estão. Então, a necessidade individual é uma característica que a gente vai ter que avaliar para ver como que isso entra dentro da nossa estratégia de talentos, ok? Outro ponto importante nessa pergunta, quando a gente fala de crescimento pessoal e profissional, a gente também não pode esquecer o uso realmente das competências individuais de cada pessoa e o reconhecimento econômico. Então, também existem algumas características de empresas que elas podem ali te desenvolver bastante, te dar novos desafios, novas atividades, novos projetos, mas de repente você não está crescendo na parte econômica na mesma velocidade. Então, também é um outro fator que pode levar ali um colaborador a sentir que a balança não está valendo a pena. Empresas que proporcionam desafios. Então, isso tudo que eu falei ali para vocês nessas perguntas anteriores tem a ver com essa questão de desafio. De repente, a pessoa ela tem uma carreira que ela quer um novo desafio, ela quer participar de um mercado que está sendo aberto como uma startup e, de repente, está numa empresa super tradicional. É óbvio que tem algumas coisas que vão sair ali, né? Vai desalinhar, não vai dar um match. E aí alguém vai deixar a oportunidade passar, né? Seja o colaborador falar, vou para uma outra empresa, seja a empresa falar, olha, eu não estou conseguindo atender as suas necessidades. E, por último, não menos importante, a questão de alinhamento de valores pessoais e profissionais. Então, quem sabe, mais adiante, eu gravo um vídeo para vocês sobre a síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional, que eu tenho estudado muito sobre isso,
E aí a gente percebe que o alinhamento de valores é um fator fundamental para que as pessoas tenham não só motivação, engajamento, como também elas não se esgotem, né? Pro, defina aí o que é alinhamento de valores pessoais e profissionais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil mais arrojado, que gosta de um pouco mais de risco e vive em uma empresa que ela é mais conservadora. Isso daqui é um valor suave, né, para a gente falar sobre desalinhamento. E aí a gente pode ter valores que sejam valores mais dramáticos, né? Por exemplo, você ser uma pessoa toda certinha e de repente caiu aí numa empresa que de repente não é tão certinha assim, né? Então, essa parte de alinhamento você vai falar, opa, tô saindo, partiu, né? E aí isso faz com que também a balança caia e você realmente saia da oportunidade. A gente, como RH, tem que estar olhando muito para essa balança, e aí a gente vai olhar para o que a empresa precisa, ok? Falando um pouquinho sobre o que a empresa precisa, o que a empresa precisa nos próximos 3 anos? O que a empresa precisa no próximo 1 ano? O que a empresa precisa nos próximos 5 anos? Diferentes períodos de tempo para a gente saber quais são os desafios, que com base nisso a gente vai alinhar a nossa estrutura de talentos, ok? Mas, peraí, o que acontece se a empresa tiver desafios e as pessoas não tiverem prontas? Justamente. Então, aí a gente vai, quando a gente conhece do negócio, a gente vai olhar e falar assim, daqui tanto tempo a gente vai precisar dessas características. Vou dar um exemplo super simples aqui, que a maior parte das pessoas vivenciaram. Imagina que você estivesse falando da Kodak há alguns anos passados. O mercado será que vai se digitalizar? Será que ia? Será que não ia? Digitalizou. Então, quais eram as competências necessárias? Vamos pegar um outro exemplo. Quando a gente fala do setor automotivo, a gente está falando muito sobre a parte de carros elétricos, né? Ou a parte de car sharing, que é compartilhamento de veículos. E aí, quais são as competências para as pessoas que trabalham nesse setor? Então, para cada setor, a gente vai ter que estudar muito bem a nossa empresa, quais são os nossos concorrentes, para que a gente entenda para onde que o mercado vai e como que a gente ajuda o nosso time a desenvolver competências. Eu queria trazer aqui rapidamente como um parênteses o conceito da palavra competência, que é um clássico chá, conhecimento, habilidade e atitude. Quando a gente olha para o que o mercado vai precisar, como a gente está como empresa, a gente define o plano de desenvolvimento, que pode ser com base em treinamento, pode ser com base em desenvolvimento, pode ser com base também em contratação de profissionais que detenham essas competências já desenvolvidas, se a gente não tiver tempo nem condição para desenvolver internamente. Quais são os níveis de capacitação que são necessários? Vai depender de empresa para empresa. Tem empresas que vão lançar produto, tem empresas que elas vão adquirir outros negócios. Então, dependendo da velocidade do negócio, a gente vai colocar lá um nível básico, intermediário ou avançado. Por último aqui, eu já respondi essa pergunta falando agora há pouco, que é, a empresa tem pessoas com essas características? Pronto, o que acontece se não tiver? O que acontece se não tiver? A gente geralmente tem que fazer uma análise dos nossos talentos, saber como que a gente vai desenvolvê-los, saber como a gente vai capacitá-los. Se necessário, a gente também vai ter que contratar pessoas no mercado, porque às vezes a gente não tem tempo nem condição de desenvolver uma competência, ok? Dando seguimento aqui à nossa matéria. Trajetória de carreira. Então, vou até baixar um pouquinho aqui o vídeo para vocês verem o meu pop-up ali de reflexão. Eu já fui falando para vocês ao longo dessa aula sobre trajetórias de carreira. Então, aprendiz, estagiário, analista júnior, pleno e sênior. Depois a gente tem características de áreas que não tem o nome de analista, né? Então, pode ser, por exemplo, um advogado, pode ser, por exemplo, um contador, ou pode ser, por exemplo, secretária. Então, são cargos que não têm o nome analista, mas que também têm uma sequência lógica de carreira. Aqui, pessoal, para a gente não deixar esse vídeo super longo, eu não vou falar sobre carreira em Y, em W, mais no detalhe. Mas, basicamente, aqui o que a gente fez nesse slide foi mostrar para vocês uma trajetória de carreira tradicional, que é uma carreira reta, né? A pessoa sobe, avança no encarreiramento ali de uma maneira bastante clara.
E aí, a carreira reta, ela traz ali a gestão de pessoas como uma responsabilidade. Então, um cargo de coordenador, um cargo de gerência que tem pessoas para cuidar. Não é todo mundo que tem gosto, nem paciência, nem... não tenho dom para isso. Pois é, né? Na verdade, a gente não vai entrar no detalhe sobre desenvolvimento de líderes aqui. Mas, né, dá para dar um talento aí se você falar, eu quero ser um coordenador, eu quero ser um gerente no futuro, eu quero cuidar de pessoas. O que difere sobre a carreira ali em Y? A carreira em Y é justamente essa questão de falar assim, não, peraí, não quero cuidar de pessoas, eu quero ser um especialista na minha área. Então, isso que é a carreira em Y, ok? A gente pode ter, por exemplo, na carreira de secretariado, uma pessoa que seja a gestora de todas as secretárias, mas você também pode ter aquela secretária que vai ser, de repente, a secretária do presidente, fala, olha, eu não quero cuidar de ninguém, mas eu vou fazer eximiamente o meu trabalho, vai fazer perfeito, ok? E aí, por último, a gente fala um pouquinho da carreira em W, que é quando você faz esses diferentes movimentos de carreira ao longo do tempo. Você, de repente, está no momento que você cuida de projetos, de repente você está no momento que você cuida de pessoas, de repente você está no momento que você não cuida nem de projetos nem de pessoas, porque projetos têm um cuidado de pessoas de forma indireta, né? Por um tempo determinado, mas tem. Então, essas são possíveis trajetórias de carreira em empresas mais, até vou brincar aqui, né, mais maiores de grande, permite aí que a gente tenha uma trajetória de carreira em W. Empresas que são menores, com uma estrutura mais horizontal, como a Pro já falou, pode ser que não permita isso, vá lá, você tem aí uma carreira em Y, ok? Então, bora para o próximo slide. Depois a gente vai falar ainda... Ops, travou aqui. A gente vai falar ainda sobre parâmetros básicos para os planos de carreira, de acordo aqui com o professor Chavenato. Então, a parte de formação escolar acadêmica, a gente tem aí cargos que são cargos de técnico, que requerem o nível de escolaridade de técnico. A gente tem aí cargos que exigem uma formação acadêmica específica, por exemplo, os cargos de advocacia, e aí você tem lá a pessoa que ela pode ser um advogado ou um analista legal. Qual que é a diferença? Aqui eu queria só trazer para vocês um detalhe importante. Então, para um colaborador, né, para uma pessoa trabalhar como advogado, ele precisa ter a OAB. Para ele trabalhar com um analista legal, não necessariamente ele precisa ter ali a OAB, porque ele não vai responder por processos, né? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com um cargo de contador. Você pode ter uma pessoa que tem formação contábil, mas não tenha o CRC, você pode ter uma pessoa que tenha a CRC. Então, aí a Pro está falando já mesclando bem certinho ali a formação acadêmica com o requisito legal. Para você exercer algumas funções, você precisa ter o requisito legal. Pro, mas isso é certo ou é errado? Eu não vou entrar nesse mérito porque ele é bastante polêmico, sobretudo quando a gente fala de alguns postos como engenharia, principalmente, tá? Mas o fato é que se você não assina pela empresa, você não tem aquela necessidade do requisito legal, não necessariamente o cargo precisa ter o registro ali no conselho. Quando a gente está falando sobre a experiência profissional prévia, aqui também vale a pena fazer alguns parênteses. Pro, mas e quando a gente pega aqueles anúncios que pede experiência profissional prévia, tá certo aquilo? Pois é, super delicado a gente falar sobre isso, mas no final do dia, quando você está recrutando uma pessoa que tem um cargo de sênior, essa pessoa precisa ter experiência prévia, né? Uma coisa é você pedir experiência prévia para um cargo de analista júnior, assistente ou estagiário, que a gente vê esses absurdos. Mas outra coisa é você pedir uma experiência prévia de gestão, por exemplo, para um cargo de gerência. Para um cargo de coordenação, você talvez não precisa, você é um sênior e está crescendo. Mas para um cargo de gerência, você precisa ter experiência anterior, da mesma maneira que um posto de sênior, ok? Capacitação funcional. Uma coisa é o que a gente aprende na faculdade, outra coisa é o que a gente vê dentro das empresas. Então, por exemplo, para uma pessoa desenvolver uma função dentro da organização, de sênior, ela pode ter feito uma faculdade, estudado no detalhe, blá, 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 mas tem coisas que são muito específicas do negócio. Então, você vai precisar entender num nível de detalhe maior. Vou pegar um exemplo aqui, a gente falou de engenheiro agora há pouco, então vou pegar um exemplo de engenharia. Imagina que uma pessoa fez engenharia química, mas ela trabalha lá numa empresa de plásticos, e de repente ela tem que aprender sobre polímeros, né? Depois você joga lá no Google para ver o que é isso.
E aí isso significa a capacitação funcional, que é a capacitação do negócio para que ela possa desempenhar muito bem a função dela. Aqui, por último, já que eu já falei do requisito legal, vou falar de desempenho. Então, uma das coisas mais difíceis para a gente administrar como RH é quando o júnior performa mais do que o sênior. Isso é muito delicado. Então, a gente tem que garantir dentro da estrutura de carreira, dentro de uma estrutura harmônica de RH, que o júnior se comporte, receba e entregue como júnior, o pleno se comporte, entregue e receba como pleno, e o sênior que se comporte, que entregue, que seja sênior, né? Quando a gente tem ali um sênior que ele, de repente, parou no tempo, que ele não está se desenvolvendo, que o júnior que vem ali está indo muito mais rápido, ganhando muito menos, dá ruim aqui o que a gente chama de gestão de talentos de plano de carreira. Então, são pequenas características aqui para vocês refletirem sobre parâmetros de plano de carreira, ok? Até porque, só uma reflexão adicional aqui, a gente não pode voltar para trás dentro das carreiras. A gente até pode ter uma mudança para menos em termos de cargo, mas você não pode ter uma mudança para menos em termos de salário. Pro, como assim? Da mesma maneira que existe o processo de promoção, existe o processo de demoção. É a coisa mais delicada do mundo a gente fazer isso dentro das empresas. Mas isso pode acontecer tanto porque o colaborador levanta a mão, quanto a empresa. Dá um exemplo, isso já aconteceu em várias áreas, tá? Vendo colegas, alunos falarem. Então, isso pode acontecer, por exemplo, quando você promove um excelente vendedor, vendedora para uma função e a pessoa fala, cara, não quero mais cuidar de pessoas, deixa eu voltar a ser vendedor. Pode acontecer, por exemplo, quando você pega uma pessoa muito especialista em outras áreas, como uma engenharia, como uma remuneração, a pessoa também, ó, eu vou lá para aquela função, porque é uma oportunidade de crescimento de carreira, mas cheguei lá, cara, o que eu fiz na minha vida? Eu não gosto de cuidar de pessoas, deixa eu voltar para o meu cargo anterior. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você subiu o salário da pessoa e não tem o que fazer. O salário vai continuar sendo aquele salário. Agora, o cargo, a pessoa entendeu, ela mesma pode ter pedido para ela voltar para o cargo anterior, você faz esse processo de reverter a função dela. Já aviso para vocês, isso é bem delicado em todos os sentidos, emocional, social, financeiramente para a organização. É óbvio que a gente não recomenda, mas aqui a ideia é fazer vocês entenderem a vida como ela é de verdade de RH. Então, tipo, isso pode rolar, ok? Continuando aqui, que a nossa matéria, ela parece ser pequenininha, mas ela é ampla. Subindo aqui de novo a fotinha. Enfoques tradicional de desenvolvimento. Na página 24 do livro do professor Chavenato entra em mais características aqui, mas eu trouxe para vocês aqui 3 que eu considero que sejam as mais importantes. Quando a gente olha para o enfoque tradicional, que é um enfoque antigo, a gente falava sobre oportunidade de aprendizado, quando a gente colocava as pessoas para elas irem aprendendo do negócio, mas digamos que hoje em dia está um pouquinho difícil isso ter tanto tempo e espaço para acontecer. A gente olhava muito para recrutar pessoas que precisamente tinham os requisitos do técnico. A gente não era muito inovador, nem muito criativo, nem muito arrojado. E aí, lá atrás, a gente recompensava por competência, produtividade e tempo, né? Para você chegar num posto de sênior, você tinha que ficar X anos subindo de nível a nível. O que é o enfoque de desenvolvimento? É o Pokémon Evolution, né? É quando a gente olha e fala assim, não é um vale tudo, mas, tipo, vale aquilo que fizer sentido para o negócio e para as pessoas e trouxer, de alguma maneira, energia para o ambiente. Então, a gente começa a olhar pessoas que elas têm o interesse em se desenvolver e que elas vão buscar o autodesenvolvimento dentro daquilo que elas querem de cargos e salários também. E aí, o que acontece? A gente abre parênteses aqui também, a gente fala muito hoje sobre o conceito de Learning Agility, que é agilidade no aprendizado. Tem pessoas que são muito rápidas no aprendizado, e aí, de repente, essas pessoas, elas saltam de cargos, elas pulam de pleno, de repente, para uma coordenação, de repente, você tem um júnior que pula para sênior, porque ela mesma sentou, se desenvolveu, e a partir disso, ela vai crescendo em competência. Qual que é o papel aí do RH, justamente? Proporcionar orientação e dicas de desenvolvimento. Então, olha só, você quer isso para a tua carreira? Maravilha! Hoje a gente avaliou na tua avaliação de desempenho, esses são os seus pontos fortes, esses são os seus pontos a desenvolver, com base na sua meta, você precisa desenvolver isso, isso, isso.
Bora lá? E aí, de repente, isso é um investimento do colaborador, isso também pode ser um investimento da empresa, ok? Falando um pouquinho de âncoras de carreira. Aqui o professor Chavinato, ele traz um teste que eu gosto bastante, que é o âncoras de carreira. Você pode jogar no Google, tem alguns âncoras de carreira que são gratuitos, que você pode fazer. E o âncoras de carreira é um teste para entender em que a sua carreira está pautada, né? O que ancora a sua carreira. Então, tem pessoas que elas têm um apego pela área técnica, elas gostam de ser especialistas. Geralmente, essas pessoas são o oposto da competência gerencial, que eu deixei o A cair aqui para a parte de baixo. Mas, enfim, quando a gente fala da competência gerencial, o que a gente está falando aqui da competência gerencial? São pessoas mais generalistas. Elas não estão tão preocupadas em querer saber a rebimboca da parafuseta, mas elas sabem que elas vão gerir bem as pessoas, mantê-las motivadas e vão ter um técnico para cuidar daquilo que ela não sabe no nível de detalhe. A gente tem também pessoas que gostam de segurança e estabilidade. Essas pessoas, elas vão desenvolver uma carreira com uma cadência um pouco mais calma. Em contrapartida, tem pessoas que elas buscam por autonomia, independência, desafio, e elas vão querer crescer mais rápido. Por último, também, criatividade e empreendedorismo, que a gente traz aqui de alguma maneira como alguém que vai tomar um risco também ali de negócios próprios. Eu falei aqui por último, mas eu vou entrar mais no nível de detalhe de autonomia e independência também. Existem pessoas que têm uma necessidade maior de uma liderança próxima, existem pessoas que têm uma necessidade menor de liderança próxima. Naturalmente, pessoas que vão desenvolver posições de liderança, elas devem ter uma autonomia e uma independência, de certa maneira, um pouco mais desenvolvida. Talvez mais autonomia do que independência, porque o líder, ele depende do time, mas aqui para trazer para vocês que é uma pessoa que tem que aprender a se virar, né? Vai ser o pai e a mãe da casa, então não dá para falar assim, vem cá, vizinho, me ajuda aqui. Vai ser, vem cá, filhos, vamos fazer aqui o que a gente tem que fazer. Competência gerencial, então, e técnica funcional é bem claro que são opostos, os demais aqui são combinados. Se você não fez esse teste, eu sugiro você fazer, abre bem a sua mente sobre aquilo que é a sua âncora de carreira, e eu sempre gosto de dizer também que o nosso autoconhecimento como RH vai ajudar com que a gente primeiro se entenda para poder entender os outros. A gente tem que tomar muito cuidado como RH para não se projetar nas situações. Porque eu sou assim, o outro também é. Não, não é assim. Existe uma variedade infinita de pessoas, né? De estilos de pessoas, características diferentes. A gente não deve se projetar de forma alguma, mas ajuda muito quando a gente passa pelo processo de autoconhecimento, porque a gente ajuda o nosso colaborador a se desenvolver também. Ok? E a gente pode falar com muito mais empatia, sabe? Eu passei por isso também, eu estou tentando te ajudar, meu processo foi esse, você cria ali uma conexão mais bacana com o colaborador. Para a gente falar um pouquinho aqui sobre o papel do RH. Aqui, a gente pode entrar em vários temas polêmicos, né? Porque eu ainda vou gravar um vídeo que está quase pronto sobre a questão do que as pessoas esperam do RH, e aí a gente sabe que as pessoas esperam que o RH remunere, que os RHs impulsionem a carreira, que o RH dê feedback, que o RH cuide do líder, que o RH isso, que o RH aquilo. Quando vai ver, a gente coloca aí um papel do RH que nem sempre é do RH. Às vezes a gente confunde o papel do RH com o papel do próprio indivíduo, a gente confunde o papel do RH com o papel literalmente dos professores, né? A gente confunde o papel do RH com o papel dos gestores. Então, para a gente esclarecer muito bem aqui. O que é o papel do RH? Definir políticas e procedimentos claros sobre a questão de desempenho. Então, estruturar com muita clareza até onde vai cada posto de trabalho, delimitar com muita clareza quais são os critérios de desempenho, se as avaliações de desempenho são justas, moderar o processo de avaliação de desempenho. Então, criar políticas, procedimentos, critérios, para deixar uma estrutura de cargos e salários, uma estrutura de RH robusta, profissionalizada. Ok, uma vez que a gente cria tudo isso, a gente tem que informar, né? Porque senão o pessoal não sabe que tudo isso existe.
Depois a gente vai um pouquinho também para a questão de orientar gestores. Então, quem desenvolve ali o indivíduo, na verdade, é o gestor e ele mesmo, não é o RH. Então, existe uma baita confusão entre o papel do RH e o papel do gestor, principalmente porque às vezes é mais cômodo o gestor falar, sabe, RH, cuida você disso. E, na verdade, o pai da criança é o gestor. Depois a gente vai também para a questão de, quando a gente orienta o gestor, quando a gente está ali também com o colaborador, vai entrar na parte do aconselhamento e também na relação com o colaborador. Existem algumas empresas que permitem que o RH esteja mais de atendimento para o colaborador. Existem algumas empresas que a estratégia é o RH ser muito mais RH do gestor, como business partner. Existem algumas empresas que permitem a abordagem híbrida, que de vez em quando o colaborador fala direto com o RH, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que isso não confunda. Então, minha orientação sempre para vocês como RH é muito alinhamento com a liderança da empresa para que você possa fazer o papel esperado e para que você também possa estar alinhado com o líder, né? O que a gente chama de one voice, uma voz única na gestão dos nossos talentos. A gente pode, então, ter um papel de estar perto do colaborador, e aí a gente vai, em alguns momentos, dar alguns feedbacks. É muito mais fácil para o RH dar o feedback positivo de reconhecimento do que dar o feedback corretivo de desenvolvimento, para a gente não falar feedback positivo e negativo, né? Mais bonitinho falar dessa forma. Então, a gente sim pode estar perto do colaborador, a gente pode alinhar com o líder antes de falar alguma coisa, e aí falar direto com o colaborador também para reforçar a mensagem. Nesse sentido, a gente volta de novo com o líder e fala assim, líder, seguinte, esse colaborador a gente tem que expor, porque é um colaborador de alto potencial, porque é um colaborador que a gente pode perder, a gente tem que criar oportunidades para essa pessoa, né? Não dá para a gente fazer isso por todo mundo, até porque, como eu falei para vocês, tem pessoas que vão levantar a mão e vão falar, eu quero ficar onde eu estou. Então, a gente tem que ter aí um mapeamento de talentos que não é o foco dessa matéria, ok? Por último, não menos importante, tudo isso é pautado com uma atmosfera de respeito. Então, eu até mudei a expressão ali do feedback de desenvolvimento para não feedback negativo, porque a gente, como RH, a gente precisa sempre entender que cada colaborador tem o seu valor, né? Cada pessoa é única, é exclusiva, é dotada de sonho, é dotada de uma série de desejos, é dotada de valores. Então, cada pessoa é uma joinha e a gente tem que polir essas joinhas. É fácil? Não, não é, turma. Não é fácil. Tem pessoas que são mais abertas ao desenvolvimento, tem pessoas que não são, tem pessoas que aceitam isso de uma maneira super positiva, tem pessoas que ficam, às vezes, com raiva do RH. Então, assim, já passamos de quase tudo nessa vida em relação às pessoas sentirem e reagirem de forma diferente. Então, a dica que eu dou para você que é estudante de RH é falar assim, faz o seu papel com muito respeito, com muito carinho, e aí dorme em paz, né? Se alguém ficou com raiva de você, faz parte do jogo, né? Mas é a questão do respeito. Então, o respeito é a atmosfera composta por palavras, composta por políticas, composta por um olhar, composta por uma escuta ativa, né? Composta por uma postura de não julgamento, você não julgar o que a pessoa está fazendo de certo ou errado, mas você entender para poder ajudar ela a se desenvolver. Esse é o nosso papel como RH, ok? Continuando aqui, tendências, e aí a gente termina a matéria. Quando a gente fala sobre essa questão de plano de carreira, eu falei já um pouquinho aí para vocês, mas está super na moda a gente falar sobre autogerenciamento de carreira, onde as pessoas, elas olham para dentro, elas descobrem aquilo que elas querem, elas se desenvolvem, e se elas tiverem que ir mudando de empresa para alcançar o objetivo de carreira delas, elas vão fazer isso. Carreira flexível tem muito a ver com aquilo que eu falei da carreira em Y, carreira em W, que consiste em você mudar. Peraí, agora eu não quero cuidar de pessoas, agora eu quero cuidar de projetos, agora eu quero estar em recrutamento e seleção, agora eu quero estar como business partner. Existem algumas empresas que elas permitem muito mais essa flexibilidade, existem algumas empresas que não permitem, ok? E aí, por último, o processo de coaching e mentoring aqui que eu trago para vocês também, como uma possibilidade
de aceleramento, né, aceleração da carreira. Quando a gente está falando do processo de coaching, é basicamente um processo de questionar a pessoa para que ela desenvolva algumas coisas com base nas suas reflexões. Quando a gente está falando do processo de mentoring, eu falar para vocês assim, então, porque eu fiz isso neste contexto, nessa situação, gerou esse resultado, e você está passando por uma situação parecida, eu sugiro que você faça isso. Então, o mentor passa como se fosse uma receita de bolo e ele encurta caminho. O processo de coaching, ele é um processo que gera a pessoa uma maior independência e ela tem que olhar para dentro, ela tem que buscar reflexões. Então, os dois processos são de acelera muito a carreira, de todas as formas, porque são processos que potencializam o desenvolvimento, mas têm características diferentes, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Eu deixo aqui as referências do professor Chavenato como uma excelente referência para que vocês aprendam um pouco mais do conteúdo básico. Muitos conteúdos que eu fui trazendo aqui têm a ver com outros autores, outras leituras também, que a gente vai aprendendo, e quando eu falo outros autores, tem muito a ver com o nosso aprendizado dentro de ambiente corporativo, mas aqui trazendo metodologia, base técnica para vocês, eu recomendo esses livros, ok? Espero em breve ver vocês na aula 3 dessa matéria, e agradeço quem chegou até aqui. Um grande abraço e tudo de bom.